Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre em cada um de nós de forma crescente e abundante. Estamos começando mais uma lição semanal, a lição bíblica diária. Esta semana estaremos estudando sobre o amor para o apóstolo João. O que João ouviu da boca de Jesus Cristo sobre o amor? O que João viu nas ações de Cristo, que poderia ser traduzido como amor? O que João não viu, mas sentiu, vindo da parte de Cristo, que claramente pode ser caracterizado como amor? Então, tudo isso são questões que nós devemos buscar compreender quando vamos examinar o Evangelho de João, né? E essa semana, a lição desta semana, tem como verso síntese o capítulo 15 de João, o versículo 9, que diz assim: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, veja aqui que o verbo que Cristo está usando aqui está tudo no pretérito, tudo no passado. Ele está dizendo assim como o Pai amou vocês desde lá do princípio, porque o Pai amou tanto que já elaborou um plano para salvar vocês antes mesmo de vocês se perderem, né? Olha que coisa que interessante, né? E ele também colocou a modelo no passado, assim também como eu vos amei. Olha, Cristo havia deixado de amar? Claro que não, né? O próprio João vai testemunhar dizendo que Jesus amou os de seus discípulos e os amou até o fim, né? Até o fim. E o próprio Cristo vai testemunhar, vai abrir a sua boca e vai dizer que, olha, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Como é que Cristo estaria com eles, no meio deles, se fazendo presente espiritualmente, se ele não amasse, não é? A gente permanece no lugar de pessoas que a gente não gosta, que a gente, né? Claro que não. Amor, né? Amor, o nome disso é amor. Pois bem, esse verso aqui é um verso, assim, um verso bem interessante, que quando Cristo usa o termo assim também, ele sempre usa isso. Esse termo assim também, da mesma maneira, depende da versão bíblica, né? Da mesma maneira, do mesmo modo, semelhantemente, igualmente. Então são frases, são palavras comparativas, né? São frases comparativas. Ele está dizendo assim, olha, eu me espelho no amor do Pai para amar vocês. Então, do jeito que o Pai amou cada um de vocês, eu amo do mesmo jeito. É como se ele dissesse assim, olha, esse amor que eu tenho, né, eu aprendi com alguém, com meu Pai. Eu não faço nada que meu Pai não tenha me ensinado. Ele vai dizer lá em João 5, né? João 5, 19 e 20, diz que tudo que ele faz é porque viu o Pai fazer primeiro e ele não faz nada de novo, né? Tudo que Cristo faz é copiando o Pai, porque ele aprendeu com o Pai mostra-lhe, né? O Pai ama tanto o Filho, de lá o verso 20, né? João 5, 20, o Pai ama tanto o Filho que lhe mostra tudo, lhe mostra como é o amor, como se deve amar e tal. E Cristo aqui, numa condição assim, no espírito de muita humildade, né? Nunca quis se promover Cristo, né? Ele só faz aquilo que o Pai manda ele fazer, ele só diz as palavras que o Pai manda ele dizer. É algo assim fantástico. Cristo realmente é um modelo de filho, é um modelo de obediência, é o padrão de justiça a ser imitado, é o exemplo a ser buscado. Não tem outro, é Cristo, né? Isso aí, a Bíblia está muito claro, e é uma de suas missões, está implícito dentro da sua missão, se tornar o nosso modelo.
o modelo que todo homem deve se espelhar, deve imitar. Então ele diz aqui, como o Pai me amou, assim como o Pai amou a mim, assim também eu vos amei. Eu só estou passando para frente aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi. Olha que coisa linda, não é? A gente só dá aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente... Olha, a gente só dá aquilo que a gente recebe. Aquilo que a gente recebe, a gente passa a ter. Então, a gente não dá o que não tem, o que não recebeu. Cristo está deixando bem claro aqui, né? Que assim como o Pai amou ele primeiro, ele recebeu esse amor do Pai. Agora, assim também, ele está amando os discípulos. Amando a nós, a cada um de nós também, né? Vamos colocar no meio aí desses servos, discípulos de Cristo. E aí Cristo deixa bem claro ali para os discípulos, né? Permaneçam no meu amor. Por que Cristo não disse, permaneça no amor do Pai e no meu amor? Ele não diz isso, não é? Ele não diz isso. Ele só diz no meu. O que Cristo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer claramente para a gente que nós não temos acesso diretamente ao amor do Pai. O amor do Pai só pode tocar em nós através de Cristo. É por isso que Cristo é feito mediador, o intermediário entre Deus e o ser humano, Cristo. Então ele é o meio, ele é a ponte que liga Deus ao homem e vice-versa, que liga o homem a Deus. Quando Cristo diz, olha, permaneçam no meu amor, ele também está dizendo, vocês querem conhecer esse amor de Deus, o Pai? Então permaneçam no meu amor, porque é do mesmo amor, é da mesma fonte. Se eu recebi do amor do Pai, e eu estou dizendo que é o mesmo amor, assim também, igualmente, do mesmo jeito, do mesmo amor, da mesma fonte, então, se vocês permanecerem no meu amor, vocês vão estar experimentando também do amor do Pai, mesmo que de forma indireta. Né? De forma indireta, pessoalmente falando. Olha que maravilha. Foi assim que João escutou Cristo falar sobre o amor que estava sendo derramado sobre os homens através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Continuando aqui, meus irmãos, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição desta semana, que nos traz aqui a seguinte reflexão. Qual a fonte do amor de Jesus Cristo? Qual a fonte? João 15, versículo 10 diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então veja que no verso síntese nós lemos João 15:9 e agora lemos João 15:10, o verso seguinte. Cristo continua utilizando aquela frase comparativa, né? Assim como, assim também, do mesmo jeito, do mesmo modo, da mesma maneira, igualmente, semelhantemente, né? Ele está usando aqui, fazendo a comparação. De novo ele diz assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Do mesmo modo, de novo, ele vai fazer a mesma comparação. Ele vai dizer aqui bem claro, olha, vocês sabem como eu recebi o amor do meu Pai, como o Pai me amou? E aí, com o amor do Pai eu aprendi e amei vocês. Sabe como é que acontece isso? Para que vocês tenham esse amor do Pai, vocês devem guardar os mandamentos, assim como eu guardo os mandamentos do Pai. Então, o amor, o primeiro fruto do amor, a maior prova do amor, o primeiro, né? É a obediência. Como é que eu provo que eu amo a Deus, que eu amo a Cristo, que eu amo o meu Senhor, o meu superior?
Ora, pela obediência. Neste caso aqui, em que Cristo, no contexto de toda a fala, está falando da videira verdadeira, que Ele é a videira verdadeira, nós somos o galho, nós dependemos dele para gerar os frutos, né? Ou seja, existe uma hierarquia aqui implícita no contexto da fala de Cristo. Então, nesse contexto aqui, Cristo está apresentando a relação Senhor-servo, a condição, como prova de amor, a obediência. E ele deixa bem claro, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor, do mesmo jeito que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Veja que aqui também existe uma condição para se permanecer alicerçado no fundamento mais poderoso do universo, que é o amor. O amor, além de ser o fundamento, a rocha sólida, aonde nós podemos colocar os nossos pés para estar firme, não ser abalado por nada neste mundo, aonde nós poderemos edificar nossa casa espiritual, né? Contra avalanches, tempestades, ventos, enchentes. Essa rocha chama-se amor. Não é à toa que Deus, a rocha, João vai dizer em 1 João 4,8, que Deus é amor. É amor. Então, além do amor ser esse alicerce, onde nós temos que alicerçar a nossa fé, a nossa vida, né? Tudo tem que estar alicerçado no amor, ele também é o último degrau da escalada da nossa carreira espiritual. Lá em 1 Pedro, né? Eu acho que 1 verso 7, não falha a memória, até o 9, Pedro vai dizer que existe 7 degraus até nós atingirmos esse amor, né? Esses 7 degraus que estão completamente ligados à obediência. Pedro vai dizer mais ou menos assim, ele vai dizer, olha, nós temos que estar ligado à fé, o quê? Aí ele vai dar 7 passos, né? Passos crescentes, como se estivesse subindo uma escada. O primeiro degrau ele diz, ligar a virtude à fé. Então o que é a virtude? Todos os atributos da virtude estão ligados à obediência. Um homem virtuoso é o quê? Um homem obediente, é o primeiro passo. Aí depois ele diz que da virtude você vai ser levado a, se me falha a memória, a experiência. Depois da experiência, o domínio próprio, né? Depois a perseverança, depois a piedade, depois ao amor fraternal, a fraternidade e por último o amor. O 7º degrau é o amor. Que coisa linda, não é? Então quando Cristo diz para cada um de nós, para Pedro, para João e para cada um de nós aqui, olha, prestem atenção, vocês querem permanecer no meu amor? Permanecer significa ser fortalecido, crescer no conhecimento e na graça, continuar crescendo para atingir a estatura de Cristo, de homem perfeito, como está lá em Efésios 4,13, né? Ele continua dizendo aqui, olha, vocês precisam guardar os meus mandamentos. Ele está dizendo, se vocês me amam, então vocês vão prestar atenção em cada conselho que eu dou, em cada dica que eu der para vocês. Então vocês têm que me escutar com ouvidos de importância. Vocês têm que dar importância àquilo que eu falo. Então, quando eu falar uma coisa para vocês, vocês escutem aquilo e fiquem remoendo em vossas mentes, como um animal que rumina, pega aquela comida e fica, né, ruminando, traz de volta a boca para mastigar tudo de novo. Vocês devem remoer isso na mente de vocês. Quando eu falar uma frase para vocês, vocês não esqueçam. E mais tarde, quando estiver sozinho, meditando, tragam essa frase de volta e continue. Nunca se esqueça dessa frase. Nunca esqueça das minhas orientações. Então, ora,
Se eu não gosto de alguém, quando eu viro a esquina, ou viro as costas para aquela pessoa, eu já me esqueci tudo que ela disse, eu nem escuto o que ela está dizendo. Mas se eu sou realmente servo de Cristo, quando eu estou lendo na sua palavra, ele me pedindo qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer orientação, então eu já vou me esforçar para colocar em prática aquilo que eu acabei de escutar. Porque isso significa amor. Então quem ama de verdade, quem realmente tem algum amor por alguma pessoa, por alguém, por alguma coisa, ele vai se esforçar para fazer aquilo. Se ele não fizer, porque não ama. E se ele quer permanecer nesse amor que ele já experimentou, esse amor maravilhoso, que traz força para a obediência, aí ele vai permanecer. Ele vai se esforçar cada vez mais para continuar obediente. Ele vai viver para, obviamente, com todo cuidado, para não transgredir os mandamentos. É por isso que Cristo vai dizer ainda aqui no capítulo 15, lá no versículo, acho que 14, né? 15, verso 14. Não, no capítulo 14, verso 20, ele já disse. Estamos no 15, né? No capítulo anterior, capítulo 14, versículo 15, ele deixou lá, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele deixa muito claro. Então o amor está intrinsecamente ligado à obediência. Se o homem diz que é cristão, ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, ele não ama nada. Como diz João, nele é um mentiroso e nele não está a verdade. Vamos, meus amados, agora para a segunda pergunta da nossa lição, que fala sobre o amor. E a segunda pergunta diz assim: o que comprova que alguém, que nessa pessoa não há o amor de Deus, que nele não está o amor de Deus, que nele não existe o amor de Deus? João 5, versículo 42 e o 43 diz assim: mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Aqui Cristo está falando com os líderes religiosos, com umas pessoas que eram da seita dos fariseus, da seita religiosa, radical dos fariseus, né? Que pregavam como se fossem os puros, os mais santos, e os outros como se fosse inferior a eles, né? Era realmente muito complicado ali aquela questão dos fariseus. E então, Cristo coloca como uma comprovação de que realmente alguém é filho de Deus, porque tem o amor de Deus nele. Ele coloca bem claro aqui, né? Ele está dizendo bem claro aqui, ó. Eu conheço vocês, os fariseus. Eu conheço vocês, líderes religiosos. Conheço vocês, sacerdotes, que estão na cabeça ali da liderança do povo de Jerusalém, o povo judeu, o povo hebreu. Eu conheço bem vocês, né? Mas bem, eu conheço muito bem cada um de vocês. É o que ele está dizendo aqui, né? E eu sei que vocês não têm dentro de vocês, dentro do coração de vocês, não existe o amor de Deus aí, né? Por que Jesus Cristo está dizendo isso? Ele está dizendo assim: porque eu vim da parte do meu Pai, da parte de Deus, né? E vocês não me receberam. Então vocês não têm amor por Deus. Porque se eu venho da parte de Deus, eu sou o enviado de Deus. Se vocês amassem Deus, vocês iriam me receber como se fosse Ele mesmo. Ora, isso era uma demonstração de amor, de respeito, de reverência, não é? Mas, como vocês não estão me recebendo, apesar de eu estar dizendo para vocês que eu sou um enviado de Deus, eu estou aqui apenas para retransmitir as palavras dele, eu sou realmente um enviado.
e vocês não me recebem, e vocês não dão ouvido ao que eu estou dizendo, é porque vocês não têm nenhuma reverência, nenhum respeito, nenhuma consideração por Deus, nenhuma consideração pelo seu nome, pela sua reputação, porque Deus tem uma reputação, um nome, né? Senhor, Criador, era quem abençoava aquele povo para que aquele povo fosse tão poderoso, né? Aquele povo fosse tão vitorioso em muitas situações, junto às outras nações que queriam lhes fazer escravos, né? Oprimir, etc. Então, Cristo deixa bem claro aqui que há uma condição. Tanto ele deixou claro que a condição era obediência para permanecer no amor de Deus, como também ele revelou aqui que os líderes religiosos não tinham o amor de Deus pelo simples fato, ou pelo grande fato, de não aceitar, de não receber Jesus Cristo como o enviado de Deus. Eles não davam ouvidos às palavras de Cristo porque não considerava que ele era uma pessoa que foi enviada pelo próprio Deus. Aí Cristo continua dizendo assim para eles, ele acabou de dizer que ele veio em nome de Deus, o Pai, e eles não o receberam. Aí Cristo vai dizer agora qual é a razão pela qual eles não têm o amor de Deus e a razão pela qual, obviamente, eles não recebem Cristo como enviado de Deus. Ele diz assim: se outra pessoa viesse no seu próprio nome, olha só, o que significa isso? Se chegasse alguém dizendo assim, olhe, eu venho do Egito e sou um grande mercador do Egito, lá eu sou um homem sábio que ensino muitas pessoas a serem ricas e poderosas, eu tenho poder, eu tenho um exército de pessoas que me servem, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho um título de doutor, eu sou pastor, eu uso um título de pastor, olha aqui, ó. Veja aqui, ó, eu tenho minha carteira de pastor. Eu estudei 10 anos de teologia, está aqui, está vendo minha carteira? Pronto. Então eu sou um homem qualificado, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí o que acontece? Cristo disse que eles receberiam se essa pessoa viesse exaltando, viesse falando de si mesmo. Mas como Jesus Cristo veio humilde na condição de servo, sempre dizendo que ele não tinha, que a sabedoria era de Deus, que as palavras não eram dele, era de Deus, que aqueles milagres que ele fazia era Deus operando através dele. Como Cristo disse isso, eles não aceitavam Cristo. É como se eles olhassem para Cristo como um homem frágil, que não tivesse identidade própria, que não buscasse uma glória para si, que não, ele é assim que eles olhavam para Cristo, porque o homem forte é aquele que busca glória para si, aquele que tem coragem de dizer, ei, me chame de Senhor não, me chame de doutor, eu sou doutor, me chame de doutor. Eu já vi muita gente fazer isso na minha vida, né? Pessoas que não mereciam ter o título, conhecimento zero, mas porque recebeu um título até indevido de uma universidade, de doutor, sendo mesmo incompetente, não tendo o conhecimento da qual ele arrogava ter. Tem muito disso. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo conhece muita gente assim, né? Que come sardinha e arrota caviar, diz, né? na linguagem popular, né? Tem muita gente assim, né? E esses eram os líderes de Israel. Eles viviam arrogando isso, viviam arrotando isto. Eles eram mundanos, eles não estavam em busca da verdade de Deus, da verdadeira santidade, cujo fruto é a humildade. Eles não têm isso. Aí eu pergunto agora para a nossa reflexão, humilde reflexão. A religião de hoje não está completamente dominada por esse espírito que havia nos fariseus de antigamente? Qual é o menino, a criança, sem conhecimento nenhum, né? Conhecimento de Deus. Conhecimento teológico, ele está rico. Conhecimento dos homens, né? Do curso de teologia da igreja dele. Fez um curso de teologia por correspondência, abriu um canal no YouTube, né? Muitas vezes parece que o menino ainda nem parou de mamar no seio da mãe, de tão jovem,
né? Não tem nenhum pelo no rosto, de tão adolescente que é, vai lá para a internet e coloca o nome Pastor Tal. Aí começa a gravar um vídeo com uma música emocionante de fundo, falando daquilo que todos estão falando na internet, uma reza que você pode, inclusive, pedir para que o chat de inteligência artificial crie para você, e aí você começa a falar aquilo, que aparentemente é bonito, que tem uma aparência, uma roupagem de filosofia, de erudição, e aí as pessoas, né, começam a acreditar nele, porque ele vem no próprio nome, ele coloca o nome, ele não tem coragem de botar irmão tal, servo tal, não, ele coloca lá um PR na frente, pastor tal, né? E outros, querendo se julgar maior do que outros, né? Querendo dizer, a minha igreja é mais poderosa, eu não sou pastor nem padre não, eu sou apóstolo, né? E essa disputa veio dentro da Idade Média, porque um homem achou que não deveria ser chamado de... Né? Primeiro criaram um título acima de bispo, acima de pastor, acima de doutor, criaram um texto de padre, quer dizer pai, ou seja, elas queriam comparar a Deus o Pai, né? Aí acharam pouco, criaram outro título chamado Papa, que vem de papai, ou seja, é um pai duplo. Olha só que absurdo. A igreja evangélica não quis ficar para trás, aí vendo no seu próprio nome, porque não tem o amor de Deus, aí um disse assim, é pastor, aí se cansaram de pastor, agora inventaram, é bispo. Aí depois inventaram, não, acima de bispo é o quê? Agora é apóstolo, né? Esses são os que vêm no seu próprio nome, não tem poder nenhum, como disse Cristo. Não o temais, porque eles não têm nada para oferecer. Não tem nem o juízo de Deus, o poder para oferecer, porque são carcaças, são homens mentirosos que buscam a glória de outros homens.